Fala galerinha, graça e paz, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou se tu é como eu, boa madrugada. Esse é mais um episódio da nossa série Devocionais. O devocional de hoje tá muito especial, é um devocional com a pitada de escatologia. O nosso tema hoje é em um abrir e fechar de olhos. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela vai nos edificar de uma maneira muito contundente e que você vai sair daqui aprendendo algumas coisas novas, principalmente a respeito do arrebatamento, da glorificação do corpo e desse estado de incorruptibilidade. Vai ser muito legal. Então você já faz o seguinte, você já senta o dedo no like. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreve nesse canal. Se puder ativar as notificações, toda semana tem devocional e a gente vai estar aprendendo muito a respeito da palavra de Deus aqui nesse canal, tá bom? Eu sou o pastor Eduardo Elvis, aqui eu tô como Pastor Elvis, é assim que muita gente me conhece e é um prazer poder estar ministrando um pouco da palavra ao seu entendimento teológico, ao seu coração e ao meu coração, tá bom? A palavra de Deus para hoje, ela está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, você pega aí o seu exemplar da Bíblia, aquele marca-texto maroto, aquele bloco de notas, pegue seu tablet para você fazer algumas anotações que são muito boas, vão ser muito boas para a sua compreensão desse texto de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, tá bom? O apóstolo Paulo diz assim aos irmãos em Corinto: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Num só momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós estamos falando sobre escatologia, principalmente a parte final da escatologia, especificamente nesse texto, esse texto envolve o que nós chamamos de salvação em 3 etapas. Alguns chamam de salvação na tricotomia. Essa salvação em 3 etapas, ela aparece de maneira sistemática na própria palavra de Deus. Por exemplo, você vai ver Paulo dizendo que nós somos salvos, mas você também vai ver Paulo dizer que nós estamos debaixo da esperança da salvação que virá. E também você vai ver Paulo dizendo que nós estamos sendo salvos. E isso às vezes confunde a cabeça do leitor bíblico. Nós somos salvos, estamos sendo salvos ou seremos salvos? E a resposta é que nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Como é que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem a partir do momento da conversão. E no ato da conversão, nós somos verdadeiramente salvos. A gente chama isso de justificação. A justificação é o perdão total para a culpa do pecado original. Então, a partir do momento em que um homem recebe Jesus como Salvador, ele recebe a salvação do pecado e dos pecados. E isso a gente chama de justificação. A segunda etapa da salvação acontece no que nós chamamos de salvação progressiva, ou processo de santificação progressiva. E esse processo, a Bíblia diz que nós estamos sendo salvos. De que maneira? De maneira orgânica. Então esse processo de santificação progressiva, ele acontece em toda a carreira cristã, em toda a carreira do cristão até o seu derradeiro dia de vida aqui na terra.
E a terceira etapa dessa salvação a gente chama de completude da salvação, a salvação completa. A Bíblia diz que a obra que o Senhor começou em nós, Ele vai terminar. E essa obra termina no que nós chamamos de glorificação. Então nós temos a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação é quando nós somos perdoados, ou seja, o pecado não pode mais nos acusar, porque nós somos justificados. A santificação é quando nós somos salvos da influência do pecado, do poder do pecado. Na justificação eu sou salvo da condenação do pecado, na santificação eu sou salvo do poder do pecado. E na glorificação nós somos salvos da presença do pecado. Condenação do pecado, poder do pecado e presença do pecado. Eu já poderia terminar esse devocional só aqui e você já saía muito edificado, eu tenho certeza. Então, quando nós falamos da etapa final dessa salvação que começou quando Jesus me salvou e me justificou, ela termina no que nós chamamos de glorificação total. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. A palavra dormir aqui é um eufemismo, ela não pode ser compreendida ao pé da letra. Se nós compreendermos acerca dos que dormem, nós vamos cair dentro de doutrinas sectárias, como a doutrina dos testemunhas de Jeová, dos adventistas do sétimo dia e outros movimentos sectários. O cristianismo, em sua doutrina fundamental, ele compreende duas coisas que são muito necessárias para a compreensão antropológica, que é a imortalidade da alma. O cristianismo, em sua suprassumo, ele compreende que a alma do homem ela é imortal e que depois que ela morre, ela está no estado de consciência plena. Ninguém está dormindo, esperando acordar. Quando a Bíblia fala sobre dormir, a Bíblia fala sobre inconsciência, que os mortos não sabem de nada, a Bíblia se refere ao corpo humano. O corpo que está na sepultura, de fato, não compreende nada, mas a nossa alma continua tendo consciência. E a maioria dos cristãos acreditam que quando o homem morre, de fato, ele vai para a presença do Senhor e ali ele fica no estado de consciência quando o seu espírito e a sua alma se atrelam, aguardando a ressurreição do seu corpo. Então, quando Paulo diz acerca dos que dormem, Paulo usa a mesma expressão que ele usa em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz que aqueles que comem indignamente o corpo de Cristo e o seu sangue, ou seja, a ceia do Senhor, eles comem e bebem para sua própria condenação, e por esse motivo haviam muitos em Corinto que estavam dormindo. Dormindo ali é um eufemismo para morrer. Tá bom? Então um cristão ele não dorme de maneira literal. Um cristão quando morre ele vai para a presença do Senhor. Então Paulo diz assim: acerca dos que dormem não quero, irmão, que sejais ignorantes, porque a igreja precisa compreender de fato o que acontece com esses cristãos que dormem. E Paulo explica isso em Tessalonicenses, que esses que dormem, eles vão ressuscitar de suas sepulturas e eles serão arrebatados. Então Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo está dizendo que nem todos nós vamos morrer, nem todos nós vamos experimentar a morte, mas seremos transformados em um só momento, em um abrir e fechar de olhos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Paulo diz assim: nem todos dormiremos, mas seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Por muito tempo, esse texto foi interpretado como se Paulo estivesse dizendo que o arrebatamento da igreja aconteceria em um abrir e fechar de olhos. Existem até músicas que falam sobre isso, né? Que em um abrir e fechar de olhos a igreja será arrebatada. Mas se nós fizermos uma interpretação correta do que Paulo está dizendo, nós vamos perceber que, na verdade, o que Paulo está dizendo é que nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Então, Paulo não está falando especificamente em que tempo nós seremos arrebatados, mas Paulo está dizendo que em um abrir e fechar de olhos, que é comparado ao piscar do ser humano, que é muito rápido, nós seremos transformados. Então, abrir e fechar não é arrebatamento, abrir e fechar é a transformação dos corpos dos cristãos. Você sabia dessa? Se eu disser a você que eu aprendi essa um dia desse, você não se espanta comigo não, porque eu aprendi essa um dia desses aí, eu também interpretava da maneira
incorreta. Então Paulo diz que nós seremos transformados em um só momento ao toque da última trombeta, porque essa trombeta tocará, aí ele fala assim, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Se nós observarmos, Paulo está usando a mesma cronologia que ele usa quando escreve aos Tessalonicenses. Lá ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e aqui ele fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Que incorruptibilidade é essa? Eles ressuscitam em um corpo imortal. Tá bom? Então ele diz assim, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Nós receberemos aquilo que Adão tinha recebido no princípio. Vocês lembram quando Jesus diz assim em Mateus 16 e 18 que as portas do inferno, e a gente compreende que inferno ali, a palavra é Hades, as portas da morte não prevalecerão contra a igreja. Essa foi uma promessa que Jesus fez para a sua eclesia, para a sua igreja, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam mais contra a igreja. Então Paulo reforça a esperança dessa promessa, dizendo que a partir do momento em que a igreja for arrebatada, não haverá mais morte. Não haverá mais essa coisa de descer à sepultura, de morrer, porque nós receberemos um corpo imortal e corruptível. Um corpo que não vai mais padecer com enfermidades ou envelhecimento natural ou precoce. Então Paulo diz assim, convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando essas duas coisas acontecerem, ele diz assim, cumprir-se-á a palavra que foi dita. Aí ele pega outra palavra testamentária e ele diz assim, tragada foi a morte pela vitória. O que Paulo está dizendo é que Cristo, ele venceu a morte no dia em que ele foi ao madeiro. Tem um teólogo que diz assim, a morte da morte na morte de Cristo. Eu não lembro agora o nome do teólogo, mas ele diz assim, a morte de Cristo foi a morte da morte na morte de Cristo. Então Jesus venceu a morte naquele dia, mas isso não significa que os cristãos não vão morrer. Desde o primeiro século até hoje muitos morreram, mas essas pessoas morreram para não morrer nunca mais. Então esses que morreram ressuscitam para não morrer nunca mais. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, porque foi o primeiro que morreu e ressuscitou para não morrer mais. E aqueles que morreram ressuscitarão para nunca mais morrerem. E os que estão vivos irão para a eternidade e nunca experimentarão a morte. Que privilégio, né, irmão? Então a palavra que foi dita é, tragada foi a morte pela vitória. Que vitória é essa? A crucifixão e a ressurreição de Jesus Cristo. A crucifixão e a ressurreição de Jesus é a morte sendo vencida. Então ele diz assim, onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno o teu aguilhão? Algumas traduções traduzem como morte e morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? E ele diz, o aguilhão da morte é o pecado, porque a Bíblia diz, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então isso tornou-se o aguilhão da morte, o pecado. O homem peca, certamente morrerá. Pecado original. O pecado conduziu o homem para a morte. Onde está inferno o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, porque havia uma lei, não comerás. Comeu, morreu. Então a lei, ela só consegue ter uma característica, ela pune de morte aquele que peca. A lei não consegue nos salvar. Nós não conseguimos guardar a lei em sua totalidade. Então a lei pune com morte, como consequência do pecado, aquele que comete pecado. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós morremos com Adão no pecado. Então ele diz que a força do pecado é a lei, mas ele termina dizendo, mas graças a Deus que nos deu a vitória, Jesus Cristo. Jesus nos trouxe a vitória sobre duas coisas. Primeira, sobre o pecado, e segunda, sobre a morte. Sobre pecado e morte. Então ele garante para nós que Jesus venceu pecado e morte, para que não haja mais pecado e para que ninguém morra mais. Isso nós chamamos de salvação completa, ou completude da salvação. Isso acontece no toque da última trombeta, segundo o apóstolo Paulo.
Então, a partir daqui, nós compreendemos o último processo dessa salvação que aconteceu no dia em que você confessou Jesus e termina no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Essa é a salvação completa. Repetindo, quando você confessou Jesus, você foi salvo da condenação do pecado, está sendo salvo do poder do pecado e será salvo de uma vez por todas da presença do pecado. Quando nós se encontrarmos com o Senhor nos ares, não haverá mais a presença do pecado dentro de nós. Esse pecado que Paulo chama de corpo dessa morte, uma sentença dada a um assassino de ter um cadáver amarrado, apodrecendo junto com seu corpo. Não teremos mais a presença do pecado. Então a nossa esperança é que Jesus voltará e não haverá mais dor, choro, lágrima, nós não vamos mais envelhecer, nós não vamos mais ter doenças, nós seremos como Adão foi lá no princípio. E a partir dessa conotação bíblica, nós compreendemos que o propósito de Deus não é que nós estamos indo, nós estamos voltando. Essa é a consumação do propósito original. Um homem sem pecado, que não morre, gozando da presença do Senhor de maneira literal. E ali nós estaremos com o Senhor pela eternidade, pelo século dos séculos. Eu espero que essa palavra tenha edificado seu coração. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre essa salvação em 3 etapas, comenta aqui, pastor, fala mais sobre essa salvação em 3 etapas, fala sobre a salvação na tricotomia. Eu quero entender melhor como é que acontece esses 3 processos de salvação judicial e orgânica, o perdão dos pecados, a santificação e a glorificação, e a gente pode falar sim. Se você quiser ver outro tema, coloque aqui também o teu tema e a gente vai estar analisando, estudando e trazendo um conteúdo bíblico. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua manhã, sua tarde, sua noite ou sua madrugada, e que esse devocional tenha lhe dado uma inspiração para que você leia mais as Escrituras e aprenda um pouco mais. Eu espero que eu tenha edificado a sua vida de alguma forma. Se eu edifiquei, deixa um like aqui, comente alguma coisa, isso vai ajudar muito o nosso canal. A gente se encontra aqui no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até lá, família, um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.